A graça, a paz e a misericórdia da parte do Senhor Jesus. Amém? Amém. Hoje é motivo de alegria, né? Temos a presença da nossa irmã Olívia aqui. Minha irmã, seja bem-vinda, viu? É um motivo de alegria ter a senhora aqui conosco, né? A gente sabe a sua dificuldade para chegar até aqui, mas a senhora não desiste de estar na casa do Senhor para buscar a face dele. Que o nosso Deus continue te abençoando grandemente. Meus irmãos, hoje nós teremos ceia, né? Realizaremos a ceia, a Santa Ceia. Nessa hora nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 1, vamos ler do versículo 26 ao 36. Fala sobre o relatório dos espias e sua incredulidade. Deuteronômio, capítulo 1, versículos 26 a 36. O texto diz: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derreteste o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar um lugar onde devereis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Nessa hora nós vamos estar orando, né? Agradecendo ao nosso Deus por essa palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra, Pai. Senhor Deus, os príncipes de Israel, Deus, não confiaram no Teu poder, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós confiamos, Deus. Confiamos no Teu poder, Senhor Deus. Confiamos que o Senhor pode todas as coisas. Não existe gigante diante do Senhor que nós não possamos vencer. Obrigado, Deus, por essa palavra. Traz toda a mente e coração cativo a essa palavra nesta hora, Deus. Te oramos, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é um povo escolhido, um povo incrédulo. Queridos irmãos, essa é uma passagem das Escrituras, né, que nos apresentam alguns sinônimos e sintomas de incredulidade. Deus é um Deus que busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. A incredulidade é algo que não faz parte do nosso dia a dia. Então, eu queria que olhássemos para o caso deste povo de Deus, doente, né? Incrédulo, e percebêssemos nessa passagem quais são os sintomas que eles apresentam. Sintomas esses que nós muitas vezes apresentamos também. Às vezes nós temos sintomas de incredulidade no Senhor. Então a verdade é que quando nos deparamos com esses sintomas que eu vou apresentar aos irmãos nesta manhã, né, vamos perceber que a incredulidade desse povo
está mais perto de nós do que imaginamos. Os sintomas que eles eram assolados, em muitos momentos da nossa vida, nós somos assolados também. Os sintomas que eles viveram, muitos momentos da nossa vida, nós vivemos também. Então, e muitas das atitudes que nutrimos, queridos irmãos, não são ingênuas e nem bobas, mas sim sintomas graves de incredulidade. Eu gostaria de dizer que no primeiro capítulo desse livro de Deuteronômio, meus irmãos, Deus ordena que o seu povo se levante, tome posse daquilo que Deus prometeu a eles. E isso Deus manda para mim e para você, tomarmos posse daquilo que Ele nos deu. Então, por orientação do Senhor, foram enviados 12 príncipes. Não foram qualquer pessoa que foi para Canaã para ver a terra prometida, para analisar a terra. Observe que um de cada tribo de Israel, para espionarem a terra prometida, Deus escolheu um para cada nação, para cada tribo, melhor dizendo, para ir até ali, para verem a terra que eles iriam ganhar. O que eles iriam, meus irmãos, era para eles verem a herança do Senhor para ele, mas eles decepcionam Deus. Eles, em vez de ir para olhar e confiante naquilo que Deus tinha prometido a eles, eles voltam decepcionados, voltam incrédulos, e muitas vezes eu quero te dizer que aquilo que Deus te prometeu, Ele garante. Não existe gigante que possa impedir de você receber a bênção de Deus para a sua vida, porque o inimigo muitas vezes ele tenta tirar a nossa bênção. Então o povo tinha a bênção de Deus, o povo tinha uma história com Deus, tinham tudo, meus irmãos, porque eles já tinham vivido muitos momentos maravilhosos com Deus. Não era momento de não crerem, não era momento de duvidar. Então, quais são então os sintomas que fizeram com que o povo, com que Deus contava, com que o povo de Deus ficasse incrédulo? Quais foram esses sintomas que levou à incredulidade diante da ordem de Deus, diante da ordem de seguirem? Porque eles não foram lá para avaliar as dificuldades nem os perigos, eles foram, Deus manda eles para ver aquilo que eles iam possuir, para avaliarem de que forma eles iam conquistar. Existe um método, porque nosso Deus é um general, Ele tem estratégias. E Deus, Ele quando mandou aqueles espias para lá, Ele mandou aqueles espias no intuito deles pensarem a forma de entrar na cidade, não de imaginar que existia impossível. Então, queridos irmãos, o primeiro sintoma, que eu queria falar nessa manhã, que levou eles a ficarem incrédulos, foi a rebeldia. Eles foram rebeldes. Eles foram rebeldes contra o Senhor. Então, rebeldia aqui é uma atitude de dar mais valor, queridos irmãos, à própria percepção. É a gente avaliar mais aquilo que nós vemos do que aquilo que Deus promete. Eu quero te dizer que aquilo que Deus te promete, a sua percepção não pode impedir de você receber. E muitos deles não receberam a bênção, não entraram na terra prometida por causa da sua percepção. Queridos irmãos, quando que eu acho, muitas vezes a sua percepção é quando o que você acha mais importante do que aquilo que Deus te fala. Às vezes nós damos mais valor àquilo que nós achamos do que aquilo que Deus fala conosco. Queridos irmãos, é quando olhamos a ordem de Deus e dizemos assim. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós olhamos algo que Deus nos diz, algo que Deus nos fala, algo que Deus nos manda, e dizemos: não, isso é uma sugestão, mas eu tenho a liberdade de fazer de outra maneira. Deus te dá a liberdade de fazer de outra maneira, mas quando você desobedece, quando você faz ao contrário daquilo que Deus mandou, automaticamente você paga um preço, porque nós precisamos obedecer o nosso Deus, e a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é melhor. Então eles sacrificaram porque não obedeceram, porque olharam as dificuldades. Então o povo havia saído do Egito, meus irmãos, e depois de tantos milagres, tanta manifestação
manifestação. Observe, se a gente for ler antes desse momento dos espias, é algo tremendo que Deus opera. Deus tirou eles do Egito com um braço forte. Deus lançou 10 pragas sobre o Egito. Deus abre o mar vermelho. Deus coloca uma coluna de fogo para aquecê-los de noite, porque no deserto é muito frio. Deus de dia, meus queridos irmãos, Deus faz com que, meus irmãos, uma nuvem impeça que eles fossem consumidos. Observe que Deus impede que as sandálias dele se estraguem. Deus impediu que a roupa dele se estrague. A roupa não estragava, a sandália não estragava. Deus fazia sair água de pedra. Deus abria o mar vermelho. Deus impedia que o exército de Faraó chegasse até eles. Depois de tanta manifestação de Deus, mesmo assim eles ainda continuaram incrédulos. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: depois de tanta manifestação de Deus para nós também, depois de Deus nos mostrar tanta coisa, depois de Deus se manifestar de tantas maneiras, em alguns momentos nós ainda somos incrédulos. Misericórdia. É preciso crer nesse Deus, esse Deus que é todo poderoso. Então, queridos irmãos, o povo havia saído do Egito e Deus tirou eles com um braço forte. Não era para eles duvidar. Então o povo passou pelo vale de Ecol, queridos irmãos, onde escolheram cachos de uvas enormes, e ali foi o Senhor Deus que deu a eles. No entanto, meus irmãos, eles duvidaram do Senhor. No versículo 26 diz: mas então vocês não quiseram, vocês não quiseram ir, vocês se rebelaram contra o Eterno, contra a palavra clara do seu Deus. Então o povo tinha os seus motivos para não cumprir com aquilo que Deus havia mandado. Mas eu quero dizer, do mesmo modo, você e eu também podemos apresentar, queridos irmãos, no nosso dia a dia, razões para desobedecermos a Deus. Mas as razões que nós apresentamos não justificam, assim como não justificou. Eles precisavam entender que o Deus que garantiu, o Deus que prometeu, melhor dizendo, Ele garante. E aquilo que Deus prometeu a você, Ele garante. Aquilo que está prometido na sua palavra, Ele garante. Então, meus irmãos, podemos achar meio arriscado, achar meio difícil. Era o caso do povo, eles achavam arriscado, eles achavam difícil, mas também era arriscado atravessar o Mar Vermelho. Também era arriscado sair do Egito. Também era arriscado a enfrentar Faraó e seu exército, mas no entanto, em todas as batalhas eles foram vitoriosos. Eu tenho certeza, meus irmãos, que temos enfrentado batalhas, temos enfrentado dificuldades, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é com você nas suas dificuldades. Então o povo considerou que a sua possibilidade era melhor do que a de Deus. O povo considerou que aqueles gigantes que viviam lá na Canaã eram mais poderosos do que Deus. Ingenuidade, eles já tinham visto o poder maravilhoso de Deus, eles já tinham visto o poder grandioso de Deus. Se fosse novidade para eles, se eles estivessem ali e dissessem ele assim: olha, tem um Deus que diz que vocês vão entrar lá e vão vencer. Era um Deus desconhecido, não, mas se tratava de um Deus que já tinha mostrado a eles a sua mão forte e poderosa. Então não tinha razão. E da mesma forma, meus irmãos, eu quero dizer nessa manhã que aquele mesmo Deus que tem a mão forte e poderosa, lhe diz nessa manhã que não existe gigante que você não possa vencer, porque Ele é contigo. Então, entretanto, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu entendimento. É preciso confiar no Senhor, é preciso confiar nele. Então não se confie naquilo que você acha, não se confie naquilo que você imagina, não se confie naquilo que você pensa, se confie na palavra do Senhor, que ela se cumprirá. Eu quero te dizer que o que é confiar no Senhor é não se apoiar naquilo que nós achamos. Confiar no Senhor é fazer o que Deus manda e não fazer o que nós achamos que deve ser feito. Então eu quero te dizer, faça aquilo que Deus te ordena. Às vezes, meus irmãos, Deus nos manda, Deus nos ordena, às vezes estamos dormindo assim,
que Deus fala com você através dos sonhos, Deus fala com você através de um irmão, Deus fala com você através da revelação, Deus fala com você através da palavra dele, Deus fala através do pregador, Deus fala através dos louvores. Eu quero te dizer, obedeça aquilo que Deus te mandar. Mas nós preferimos obedecer aos nossos corações em muitos momentos, queremos viver segundo a nossa vontade. Então, se fizermos do nosso jeito, se fizermos da nossa forma, isso se torna rebeldia contra Deus. Quando olhamos a nossa força, quando olhamos o nosso dinheiro, quando olhamos o nosso potencial, isso se chama rebeldia contra Deus, porque eu não posso nada, eu não sei nada, eu não sou ninguém, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e é Ele que é tudo em nós, e é Ele que é tudo na sua vida. Então a visão de Jesus é: Deus mandou, e é isso que o Senhor mandou que eu devo fazer. Se Deus mandou, eu faço. Se Deus mandou, eu ordeno. Observe Jesus, o Filho, naquele momento que ele estava aqui como homem, porque Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. Ele diz que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Naquela hora, o homem estava falando, Jesus, homem, estava falando ali que ele ia obedecer à vontade do Pai. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: obedeça à vontade do Pai. Então, quero lembrá-los da experiência de Pedro, aquele irmão, que havia tentado pescar a noite toda, Pedro, ele tenta fazer uma pescaria tremenda, ele passa a noite toda pescando e não consegue pegar um peixe. Ele volta para a beira do mar sem um peixe. Pedro não conseguiu nada. Observe que Lucas 5 diz: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho, mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede sobre a tua palavra. Então eu quero te dizer, sobre a palavra de Jesus, lance a sua rede, lance que você vai pegar muitos peixes, lance que você vai conquistar os seus objetivos, lance que você vai ser vitorioso. Mas é quando nós lançamos a nossa rede sobre a palavra do Senhor. Então confia nele. Então Pedro, observe quem era Jesus. Jesus não era pescador. Se Pedro estivesse fazendo uma cadeira e Jesus dissesse: não, Pedro, não é assim que faz não, olha, Pedro, os pés têm que ser dessa forma, o assento dessa forma e o recorte dessa forma, Pedro poderia dizer: olha, eu tenho que obedecer porque ele é carpinteiro, porque ele foi aprendiz de carpinteiro, porque ele sabia da função de carpinteiro, do ofício de carpinteiro. Ele, como carpinteiro, é um carpinteiro. Mas Jesus não era pescador. Mas mesmo assim, mesmo Jesus não sendo pescador, e Pedro era um pescador, Pedro era experiente, era aquele que conhecia, era aquele que sabia, era aquele que entendia do mar, era aquele que sabia onde tinha peixe, a hora de lançar a rede. Mas ele não pescou nada. Mas ele disse: Jesus, mesmo eu sendo profissional e o Senhor sendo amador, mesmo o Senhor sendo aquele que não conhece nada, eu vou lançar a rede sobre a sua ordem. E eu quero te dizer uma coisa: lance a sua rede sobre a ordem de Jesus. Não perca a oportunidade, aquilo que Jesus mandar, não deixe de fazer. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que isso é o oposto de rebeldia, isso chama-se obediência. Então, é quando você deixa de fazer aquilo que você acha que deve ser feito, para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então eu quero te dizer nessa manhã: faça aquilo que Deus mandou você fazer, não faça aquilo que você acha que deve ser. Em todas as coisas consulte ao Senhor, pergunte a Ele: Deus, de que forma devo fazer isso? Como eu devo fazer? Nas mínimas coisas, meus irmãos. Eu quero te dizer uma coisa: quando você pergunta a Deus, quando você faz baseado na palavra dele, você é vencedor. O segundo sintoma da rebeldia é a murmuração. Observe que enquanto a rebeldia é seguir um caminho que você considera melhor do que aquele caminho que Deus manda, que Deus propõe para você. Murmuração é quando você reclama da proposta, da vontade de Deus, daquilo que Deus mandou, daquilo que foi determinado por Deus, que muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes não queremos fazer e reclamamos e falamos: poxa, não deveria ser assim, mas vou fazer, viu? Não deveria ser assim.
e murmuramos contra Deus. Quantos de nós temos murmurado? Quantos de nós temos reclamado? Eu quero te dizer, queridos irmãos, que preste atenção na relação do povo de Deus. Em Deuteronômio 27, diz o seguinte, 27, diz: murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Olha, imagine o que é que eles dizem. Imagine a gravidade da palavra deles. Então, eles disseram primeiro que Deus tinha ódio deles, um povo que Deus amava, um povo que Deus protegeu, um povo que Deus livrou da morte. Depois eles chamaram Deus de assassino. Observe que ele diz: Deus vai nos entregar nas mãos dos amorreus para perecermos, para morrermos. Observe quantas vezes, queridos irmãos, o ser humano tem agido assim. Então eu quero te dizer que numa pequena frase, o povo chamou Deus de traidor, chamou Deus de assassino, disse que Deus não amava eles quando Deus o amava grandemente. Eu quero dizer que, na verdade, essa simples reclamação é um sintoma de que não percebe e nem reconhece a mão de Deus forte sobre a sua vida. Quando nós murmuramos sobre as coisas, quando nós reclamamos das coisas, quando nós questionamos a vontade de Deus, nós estamos murmurando e estamos sujeitos à mesma punição daquele povo. Então o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 8:28, por favor, alguém abra aí, Romanos 8:28, observe o que é que Paulo fala a respeito disso, nesse livro, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu próprio propósito. Observe, todas as coisas contribuem para a vida daqueles que amam a Deus. Então, queridos irmãos, eles murmurar não contribuem. Eu quero te dizer que se levarmos uma vida de seriedade, uma vida de obediência, uma vida de devoção a Deus, entendamos que não existe nada que fuja da mão soberana do Senhor, nada que fuja do poder de Deus. Então o poder de Deus é soberano, nosso Deus é soberano, Ele é sobre todas as coisas, então Ele pode todas as coisas. Eu quero dizer que não existe nenhum acontecimento, nada que seja capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nada. Depende única e exclusivamente de mim e de você. Então, queridos irmãos, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para estarmos com Ele. Então nada vai nos impossibilitar de desfrutar da abundância que Deus nos oferece. Eles viram lá gigantes, os anaquins, eles viram lá uma cidade fortificada, muros grandiosos, né? Viram algo tremendo, e no entanto, para Deus foi o mínimo para destruir tudo aquilo, para aqueles muros descerem, para aquelas muralhas ruírem. Para Deus não existe algo impossível, não existe gigante. Para Deus tudo é efêmero, tudo é pequeno, tudo é insignificante. Eu quero dizer que nada vai nos impedir, nada vai lhe impedir de desfrutar daquilo que Deus preparou para você. Mas é preciso confiar, é preciso crer, né? Quando cabe a reclamação, é porque não estamos vendo a mão de Deus. Quando reclamamos de algo, eu não vou conseguir. Às vezes a gente vai fazer um teste em uma empresa, e aí eu digo: olha, eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Aí vou fazer o teste na empresa, mas eu acho que eu não vou conseguir. Vai ter tanta gente lá mais capacitada do que eu, tanta gente lá com currículo tremendo. Eu já estou dizendo que o meu Deus é menor do que aquelas pessoas que estão lá. Mas quando eu vou, queridos irmãos, para participar de uma seleção, e digo assim: olha, essa vaga já é minha, porque o Deus que eu tenho, Ele é poderoso, Ele é o dono daquela empresa, Ele é o Senhor daquele lugar. E as pessoas que estão ali não é nada diante do poder do meu Deus. É o meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é o Criador, é Ele que me fez, é nele que eu confio. Aí você vai e você sai de lá vitorioso, porque é esse Deus que nós cremos. Então, quando há murmuração, é porque há um sinal de incredulidade, e a incredulidade desagrada o coração de Deus. E o terceiro sintoma foi medo.
Terceiro sintoma daquele povo, eles tiveram medo. Observe que aqui a ideia não é simplesmente ficar reclamando, né? Mas de abater-se diante da adversidade, mas de quando viu, meu Deus, o que é isso aí? Não vamos conseguir, é muito grande, é muito poderoso, eu não consigo, nós não conseguimos. Quer dizer, eles ficaram abatidos diante do que eles viram, parecendo que viu algo maior do que o Deus que eles criam, algo mais poderoso do que o Deus que eles criam. Então observe que os 12 espias que voltaram, 2 disseram que a terra era maravilhosa, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que dá frutas suculentas, frutas grandes, frutas que alimentam. Os outros 10, olha, tudo bem, é assim, viu? Mas é uma cidade muito forte, tem gigantes tremendos lá, ó, pessoas poderosas, e aí perderam a bênção. Observe que o problema é que o povo só estava olhando, aqueles 10 olharam para as dificuldades, os 2 não olharam para as dificuldades, porque eles sabiam que tinha um Deus todo-poderoso, eles sabiam um Deus que podia todas as coisas. Porém, quando olhamos para o nosso Deus, quando olhamos e vemos mais de perto quem é o nosso Deus, eu quero te dizer que as dificuldades, os problemas, as lutas, as impossibilidades, todas isso se dissipam quando nós olhamos para o nosso Deus. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, se ele olhasse como aqueles 10 espias, ele não ia lá dizer, olha, aquele homem é grande demais. E muita gente, os irmãos dele, até o próprio rei, o rei Saul disse, não, meu filho, você não vai conseguir vencer aquele homem, não. Você é uma criança. Ele disse, ele vem com armas, com espada, né? com dardos, com lança, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor. E quando você vai em nome do Senhor, não existe gigante, não existe impossibilidade. Então, porém, quando olhamos, Davi olhou para o Deus que ele cria. E eu quero dizer, não olhe para as dificuldades, não olhe para as impossibilidades, olhe para o Deus que você crê. Eu quero te dizer que cada vez mais, Moisés tentava encorajar o povo a seguir adiante, confiante no Senhor. Esse era o papel de Moisés, pois era o Todo-Poderoso quem estava ordenando através de Moisés. Mas mesmo assim eles voltaram temendo, mesmo assim eles voltaram com medo. Deuteronômio 1:34-35 diz, quando Deus ouviu o que vocês disseram, ele ficou furioso e jurou, nenhuma única pessoa dessa geração perversa pisará a boa terra que prometi dar aos seus antepassados. Então a ira de Deus foi tão real que aquele povo rodeou a cidade 40 anos. Eles passavam e não conseguiam chegar, até que todos morressem. Só alguns ficaram, só as crianças tiveram direito, só os 2 espias, né, que tiveram coragem de falar a verdade, que tiveram coragem de dizer a verdade, que confiaram no Deus Todo-Poderoso. Só eles 2 conseguiram entrar, junto com aquelas crianças que se desenvolveram e cresceram. Então, por causa do medo, que é um sintoma de incredulidade. Medo é sintoma de incredulidade. Quando você teme alguma coisa, é porque você não crê no Deus que você diz que crê. Então, cuidado para que o seu medo não faça você morrer no deserto. O nosso medo muitas vezes nos faz morrer no deserto. O nosso medo muitas vezes nos faz não desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Eu quero dizer que a arrogância é um sintoma também. Eles foram arrogantes. Observe que o verso 39 e 40 diz o seguinte, 39 e 40, e vossos meninos, de quem dissestes por pressão, né? Por pressa, sessão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e a eles por possessão. Porém, virai-vos a partir para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Observe que o juízo de Deus tinha chegado e anunciado que eles não iriam entrar.
As crianças iriam entrar, mas eles não entrariam. Então, sobre os acontecimentos do povo de Israel, do deserto, Paulo ele escreve o seguinte, né? Em 1 Coríntios 10, 11, ele diz: esses incidentes são sinais de alerta na nossa história, escritos para que não venhais a repetir os erros dele. Então, porque muitas vezes nós repetimos. Então Paulo, ele alerta a igreja de Coríntios para não cometer o mesmo erro do povo de Deus no deserto, para que eles confiem no Senhor, para que eles acreditem no Senhor. Então, quando optamos seguir o nosso coração e não a palavra de Deus, automaticamente estamos dizendo que somos incrédulos. Quando estamos movidos pelo medo, né, das circunstâncias, medo do que pode acontecer, o nosso coração está dizendo que somos incrédulos. Quando fazemos, né, da vida um motivo de murmuração e de reclamação, achando que Deus nos abandonou, que Deus não vai nos acompanhar naquilo, porque Deus, quando Ele manda fazer alguma coisa, Ele nos acompanha. Então, quando agimos assim, nós dizemos que somos incrédulos. Então, queridos irmãos, que não sejamos incrédulos, vivamos como se Deus, né, não fosse. Muitas vezes, quando agimos assim, vivemos como se Deus não fosse o soberano. Eles, naquele momento, eles não achavam que Deus era soberano, porque eles achavam que eles não iam conseguir fazer algo que Deus mandou. Se fosse algo do coração deles, se Josué dissesse assim: olha, vocês vão lá, não é Deus que está mandando não, sou eu. Vocês vão lá, vão olhar a cidade e tragam um relatório. Aí eles traziam um relatório, chegavam lá e diziam: Josué, rapaz, lá é complicado, lá é difícil, lá tem gigantes, lá a cidade é fortificada, mas Josué falou: em nome de Deus, o Senhor manda. Vá lá e olhe, veja de que forma iremos entrar. E eles voltam com um relatório diferente do que Josué pediu. Josué, lá não dá, não temos como, não existe possibilidade. Eu quero te dizer: todo posso naquele que me fortalece. Tudo vocês podem naquele que vos fortalece. Então creia nesse Deus que é poderoso para lhe abençoar e lhe dar todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos ficar de pé, vamos orar nesta hora ao nosso Deus, orar e agradecer a Ele, porque Ele é um Deus que garante. Às vezes, né, nós que trabalhamos, às vezes o nosso gerente diz assim: olha, faça isso. E quando a coisa tem algum problema, ele diz: não fui eu que mandei, não. Às vezes o pai pode dizer ao filho: faça isso, quando é errado, não te mandei assim, não. Às vezes a mãe manda fazer algo, quando é errado, não foi bem assim que eu falei. Mas quando é Deus que manda, Ele garante. Amém. Então que possamos obedecer ao nosso Deus. Amém? Eu vou pedir à irmã Maura que ore ao nosso Deus nessa hora, agradecendo a Ele por a palavra dEle e pela continuidade do culto. Irmãos, eu fui ali falar com o pastor o seguinte: hoje é o dia do homem batista, né? Então, parabéns vocês, irmãos evangélicos, homens de Deus. Que Deus continue abençoando grandemente vocês e que vocês cada dia mais possam permanecer na presença do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, neste momento eu quero te agradecer por tudo que vimos e ouvimos aqui nesta manhã. Meu Deus, eu te agradeço, ó Deus, pela mensagem, pelo estudo, pela presença dos teus servos aqui, ó Deus. Hoje também é comemorado o dia do homem batista, Deus amado. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida desses homens, Jesus, que tem te servido verdadeiramente, o Pai Santo, e aqueles que estão a caminho para ser os verdadeiros teus servos. Capacita cada dia mais, cada um deles, livrando de todo o mal, abençoando, ó Deus amado, com todas as sortes que temos.
Ó Deus amado, agora eu quero te pedir por cada família. Tu sabe as nossas dificuldades, aqueles que têm pessoas enfermas na família, outros problemas também familiares de saúde. Ó Deus, esteja assim, concedendo a saúde a cada um, abençoando as famílias, dos pastores, abençoando os pastores, Amém, os missionários e seus familiares, ó Amém, Deus amado, concedendo saúde, ó Pai Santo, a cada um. Ó Deus, temos sentido que cada dia tem sido difícil a vida dos teus servos que levam teu ministério a sério. Amém, Senhor. Nós sabemos que temos um Deus todo-poderoso. Amém, Senhor. Por isso eu quero te pedir e te agradecer pela tua misericórdia na vida dos Amém, teus servos, dos teus familiares e das nossas vidas, ó Deus amado. Nos sustenta, nos fortaleça a cada dia mais, para que cada dia possamos estar na tua presença. Nos livre de todo mal. Fica conosco, Deus. Eu nos preparo para o trabalho de hoje à noite. Em nome do Senhor. Amém. Queria pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? O texto diz: nisso, porém, que vos preserve, não vos louvo, porque vos ajunteis, não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informando haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunirdes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezeis a igreja de Deus e envergonheis os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que eu também vos entrego, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Meus irmãos podem sentar. Queridos, nós precisamos do que Cristo fez na cruz para nós. Nós necessitamos do sacrifício dele para as nossas vidas. Eu quero dizer que não podemos participar da ceia irrefletidamente, ou assim fazendo o que queremos de qualquer forma, agindo ou fazendo aquilo que desejamos. Eu quero dizer que o maior símbolo da ceia, o maior simbolismo, a maior representação da ceia é de renúncia. A ceia representa a renúncia. Foi através da renúncia, que Jesus ele veio e morreu em nosso lugar. Ele renunciou à sua vida. Então, queridos irmãos, para seguir a Cristo é preciso renunciar. Se eu vivo segundo os desejos do meu coração, se eu vivo fazendo aquilo que o meu coração deseja, porque eu tenho certeza que todos nós
podemos fazer algo de errado. Todos nós desejamos fazer algo de errado, mas porque nós decidimos obedecer ao Senhor, porque decidimos obedecer a sua palavra, nós deixamos de fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu acredito que todos nós, em nossa semana, temos a oportunidade de cometer alguma falha, de algum delito, algum deslize, mas aqueles que têm verdadeiramente compromisso com o Senhor, que resolveram colocar a sua vida nas mãos dele, dizer, eu vou servir a Ele, diz não àquilo que desagrada a Deus, porque Jesus, Ele disse não à vida dele, Ele entregou a vida dele por nós, Ele deu a vida dele, então Ele renunciou. Ele poderia ter ficado lá, Ele poderia não ter passado pelo que Ele passou, Ele poderia não ter morrido na cruz, mas observe que Ele chora lágrimas de sangue. Ele diz ao Pai, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Então a vontade de Jesus não era ir para a cruz, mas Ele disse, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então que a vontade do Pai seja estabelecida na nossa vida, que nós possamos semanalmente, diariamente, em todos os dias, no momento em que o desejo vem, a vontade vem, a possibilidade vem de fazermos algo que desagrada a Deus, eu dizer, não, eu prefiro agradar ao Senhor. Todo dia o pecado vem, me chama, mas eu prefiro Deus, eu prefiro ser amigo de Deus, e é essa que deve ser a nossa oração diária. Amém, meus irmãos? Então opte por Deus, decida por Deus, diga não ao pecado. Essa semana vai ter oportunidades, vai ter possibilidade, vai ter convites, e lembre disso que eu estou te falando hoje. Naquele momento em que o convite chegar, a oportunidade chegar, e Deus, que é o Deus poderoso, é o Deus que fala, e nós não temos um Deus mudo, Ele vai dizer, não faça isso, não faça isso, Tamir, não faça isso, Gabriel, não faça isso, Josemar, não faça isso, Valda, não faça isso, Bonfim, não faça isso, Liz, não faça isso, Edson. Ele vai dizer isso a nós, e nós dizemos, não, eu não vou fazer, porque o meu Deus está me falando para não fazer, porque eu vou desagradar Ele. Amém, meus irmãos? Eu queria convidar os diáconos para fazer parte da mesa, onde estaremos servindo a Santa Ceia, e nesse momento eu queria convidar os irmãos batizados, em comunhão com a sua igreja, né? Que nos visita também, está convidado a participar desse momento, né? Que é um momento importante, é um momento de comunhão. Te convido para participar desse momento conosco, né? E estaremos juntos, compartilhando desse momento da ceia do Senhor. Eu queria convidar a irmã Elivalda, por favor, para cantarmos o hino de número 123, por favor. Os irmãos batizados, em comunhão com a igreja, por favor, se coloquem de pé, que nós vamos estar, nesse momento, celebrando a ceia, continuar com a celebração da ceia. Seja bendito o Cordeiro, pela cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavados, com pecadores remidos, que perante o seu Deus hoje estão. Algo mais que alegre, algo mais que a neve, se neste sangue lavado
sepultou. Glória a Deus, aleluia. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis essas chagas, pureza, para o mais nobre pecador, pois que mais algum te anele, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que anele, algo mais que anele, se neste sangue lavado, mais algo que anele ser. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais algo te anele, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que anele, algo mais que anele, se neste sangue lavado, mais algo que anele ser. Amém. Vamos voltar aí no elevador, né? Mais alguém ficou sem receber algum dos elementos? Vamos, nessa hora, estar orando, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Eu vou convidar a diaconisa Maria Elisa para estar orando nessa hora, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santo, santo, santo é o teu nome, amado. Senhor amado, Senhor grandioso, bondoso, soberano, Senhor. Nesta hora nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor continuará sendo em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por estes momentos aqui, Pai, reunidos com o teu povo, com a tua igreja, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Estamos participando, Senhor, da tua mesa, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor. E queremos te pedir nesta hora, Pai, que o Senhor venha abençoar estes dois elementos, meu Senhor. O qual representa aqui, Deus, a tua carne, o teu sangue, Senhor, foi derretido na cruz do Calvário, Pai. É a carne que foi entregue no Calvário, Pai. E foi para nos sarar, para nos salvar, meu Senhor. Que o Senhor esteja abençoando estes dois elementos, meu Senhor. Que eles entrem em nosso corpo, Senhor, trazendo cura, meu Senhor, e ajuda, purificação, Deus. Nós cremos, Senhor, no poder da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra diz, Senhor, que o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. E esse elemento dentro, Pai, trazendo cura, trazendo, Senhor, restauração, trazendo renovação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por ouvir a nossa voz, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por o Senhor ter nos escolhido, Senhor, para ser o teu povo. Glorificamos, Senhor, o teu nome e exaltamos em nome de Jesus. Amém. Querido, Jesus está sentado à mesa. Estamos com Ele presente à mesa da semana. Então,
estar aqui conosco, participando conosco. Amém? Deus abençoe e todos comamos e bebamos em nome de Jesus. Amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Nessa hora nós vamos orar. Encerrando, eu vou pedir a irmã Maria Gilda, a diaconisa Maria Gilda, que ore. Encerrando em seguida, eu vou estar impetrando a bênção apostólica.